Boa noite a todos, boa noite. Muito obrigado pela oportunidade. Gratidão ao Conselho Regional de Psicologia, Distrito Federal, pelo convite. Especialmente para você, Fábio. Muito obrigado pelo contato e pela oportunidade de estar aqui. E para mim é uma honra também estar com meu querido Enio, uma referência para mim. Também muito obrigado, Rebeca, pelo suporte, pela toda a comunicação. E eu peço desculpas por meu portunhol. Eu vou tentar falar com a maior claridade. Jéssica, se você tem alguma dúvida, você me pergunta. Então, eu só quero fazer um encontro com vocês para compartilhar algumas ideias sobre o que foi meu próprio caminho, tentando conciliar minha formação em psicologia humanista, principalmente gestalterapia, com uma de minhas paixões, que é o trabalho com pessoas que usam drogas. Então, para começar, como Flávio falou, eu sou do Uruguai. Outro slide. A ver. Rafael, Uruguai. Uruguai é um país muito perto de vocês. Somos um país muito pequeno entre dois grandes, como Argentina e Brasil. Nós falamos de Estado tapón, não? Foi criado para evitar as brigas entre os dois países muito grandes. Temos uma população muito pequena em comparação à sua população. Outro slide. Temos pouco mais de 3 milhões de habitantes. Mas somos um país conhecido por alguns personagens e algumas cidades muito bonitas. Temos, por um lado, uma de nossas belezas naturais, Punta del Este, toda a costa, todas as praias de Rocha são muito conhecidas também, mas temos alguns personagens. Em futebol, também estuvo no Brasil, Diego Forlán, também Suárez e seus dentes, muito famosos no Mundial. E também temos um rockstar, uma referência a nível mundial, o Pepe Mujica, que hoje vai ser um personagem muito nomeado por mim. Então, Pepe Mujica foi o principal impulsor de uma lei que vamos a falar hoje, uma lei que é a Lei 19.172, que foi a lei de regulação, importação, controle, produção, venda de cannabis no Uruguai. Mal chamado aqui no Uruguai, é um erro falar de a lei de liberação da maconha. Não foi uma liberação, foi uma regulação e hoje vamos a falar disso. Mas eu também quero falar um pouquinho de minha história. Então, eu vou apresentar meus começos nesse assunto das drogas. Nos anos 92, bueno, principal impulsor, Pepe Marley. Então, próxima, nos anos 92, eu estava tentando terminar minha carreira de psicólogo e muito interessado na temática das drogas. Então, no meu país não tinha uma possibilidade de formação como hoje se tem. No Uruguai não tínhamos cursos, formação, então eu comecei da maneira que eu posso. Me acerquei a uma equipe, à Policlínica de Farmacodependência, num hospital público, um hospital geral, chamado Hospital Maciel, em Montevideo, na capital do Uruguai. Outra.
um hospital muito grande e numa pequena sala, numa pequena edificação, tinha a Policlínica de Farmacodependência, o primeiro centro de referência nacional. Então, eu cheguei, sendo muito jovem, e comecei a aprender com os pioneiros do Uruguai. Que foi o que eu aprendi nesses começos? Foi que a droga era uma coisa muito, muito ruim e uma coisa que gerava muito medo. Uma imagem que até hoje eu utilizo para representar isso é a seguinte. A ideia das pessoas, uma ideia de que a droga era como um monstro, como um ogro, um urso, uma coisa que podia atacar, podia fazer dano às pessoas. Uma ideia que também estava como suportada por 4 enfoques de paradigma, 4 paradigmas, que até hoje, no meu país, e eu acho que no seu país também, coexistem. O primeiro, outro slide, o paradigma do vício. Os adictos, eu aprendi nesses tempos, são viciosos que só têm vontade de passar bem, de relaxar, não lhe importa a sua família, não importa seus amigos, eles só querem passar bem e estar assim, drogados todo o tempo. Outro paradigma, outro slide, é o paradigma do pecado. O paradigma também que eu chamo de possessão demoníaca. A ideia de que as drogas se apoderam-se da pessoa e mudam ele ou ela a pessoas ruins, a pessoas que fazem delitos, a pessoas que estão fora do seu próprio controle. Também, para mim, um dado muito curioso, que muitas práticas de reabilitação, hasta hoje, têm muita similitude com a possessão, a exorcismo. Tem muita similitude. Não sei, Enio, Flávio, se você concorda com isso, não? A violência, a fala muito intensa, tem muita similitude com o exorcismo. Também, outro paradigma é o paradigma do crime. A ideia de que os adictos são criminosos. Eles são delinquentes. Porque eles estão fazendo uma coisa proibida. Então, essa ideia de crime tem muito que ver com as guerras contra as drogas, que nos anos 70 e 80, Estados Unidos gerou uma guerra contra as drogas que tuvo como uma consequência muito mais danos que benefícios. Hoje tudo temos muito claro que a guerra contra as drogas foi um fracasso. Então, simplesmente, outro slide. Aí vai. Ronald Reagan, nos anos 82, numa conferência, ele falou de um vírus do crime especialmente cruel. E ele foi o primeiro que falou de epidemia de drogas. A ideia também de que as drogas têm muita similitude com o agente infecto-contagioso. Uma coisa muito similar ao vírus, porque pode contagiar você, você pode ficar doente só por consumir drogas. Então, também, muitos tratamentos têm muitas similitudes com a abordagem de enfermedades infecciosas, de doenças infecciosas. Outro slide, uma campanha a nível mundial, a campanha Just Say No, e em Brasil, uma mais,
se chamou de drogas, diga não. Você se lembra, Enio, Flávio, dessas campanhas, não? Uma curiosidade, eu agora tenho meu primeiro livro publicado em Rússia. Então, eu estive fazendo muitas conferências para a Rússia. E eu perguntei, e também a campanha Just Say No foi desarrollada em Rússia. Para mim foi uma surpresa. Então, continuamos. A ideia de que um adicto é um doente que tem a doença de adicção. Mas eu posso fazer uma discussão sobre isso. Mas, para mim, está muito claro que quando eu penso em um adicto como um doente, eu penso desde o paradigma mais clássico da doença, a ideia de clínica, onde, outro slide, o adicto é um doente, mas também é uma pessoa impotente, mas também é uma pessoa contagiosa e perigosa para a sociedade. E também, como ele é um doente, não é responsável por sua dependência. Você, Enio, Flávio, faz acordo com essa ideia que muitas pessoas têm sobre um adicto? Uma pessoa que não pode sair de sua adicção. Então, muitos enfoques, muitas filosofias são muito respeitáveis, mas tem a ideia que um adicto é adicto para toda a vida. E eu me permito não acordar com isso, não fazer acordo com isso. Continuamos. Mas todas essas ideias têm uma base científica. Nos anos 60, nos anos 70, muitas investigações falavam de que os seres vivos, quando estavam em contato com as drogas, consumiam de uma maneira muito desfocada, muito descontrolada. ¿Sí? ¿Dá para entender? ¿No? Experimentos científicos con los ratos, falavam de que os ratos tinham, você se lembra, não? Um dispositivo no seu corpo, então quando eles batiam um pulso, eles recebiam droga no seu organismo. Então, os cientistas olharam que os ratos todo o tempo batiam seu pulso. Então, a conclusão das cientistas dessa época foi que um organismo vivo em contato com a droga se transformava-se em uma vorágine de consumo. Outro slide. E outro mais. Aí temos os ratos batendo o pulso. Outro mais. Outro. Até que os ratos morriam pelo consumo, porque também eles deixavam de comer. Mas, quando eu aprendi isso, eu tinha uma ideia sobre as drogas que me fazia muito choque com minha formação em psicologia humanista. Então, eu comecei a pensar em algumas coisas, principalmente por uma necessidade pessoal. Uma delas é que, como diz o Talmud, não vemos as coisas como elas são, mas como nós somos. E eu me propus, eu tentei fazer as perguntas mais básicas. Uma delas é que é uma droga. E não é uma pergunta pequena, é uma pergunta para mim muito importante. Porque no começo, quando falamos de drogas, todos temos ideia de que falamos da mesma coisa. Mas não é assim. Nas minhas conferências, eu he editado muitas conferências nos últimos anos, então eu gosto muito de fazer um jogo com os participantes,
perguntando a eles que é uma droga. E também nomeando substâncias. Para você, o álcool é uma droga. Para você, a maconha é uma droga. Para você, a cocaína é uma droga. O crack é uma droga. E, para mim, até hoje, é muito surpreendente que algumas substâncias, para algumas pessoas, não são drogas. No meu país, até 10, 15 anos atrás, o tabaco não era considerado uma droga. O álcool, para muitas pessoas, não é uma droga. É outra coisa. Então, é muito interessante porque a concepção das pessoas sobre o que é droga e o que não é muito particular. Que fala Oriol Romani, um antropólogo espanhol muito interessante. Ele fala que o uso de drogas seria parte dos comportamentos de autocuidado inerente a qualquer cultura humana. E para mim uma frase muito interessante, porque ele não fala de comportamento de autodestruição, comportamento de autodano. Ele planteia que as drogas têm um fim medicinal, todas as drogas. E que todas as culturas fizeram uso disso. Mas outra coisa que temos, adicções a substâncias, como pode ser o tabaco, ou psicofármacos, uma substância muito consumida em nossos países, principalmente em tempos de pandemia. Para mim, a pandemia foi um experimento muito interessante para olhar o comportamento das pessoas, pessoas em relação ao consumo de substância e outras condutas adictivas. Mas também, no outro slide, temos adicção, pessoas que são adictas, mas não consumem substâncias. Então, o poder da droga não tem a capacidade de gerar uma adicção. Não é a droga o que gera uma adicção. Enio, Flávio, estamos bem? Está aí? Sim? Dá para compreender? Ok. Obrigado. Agora eu vou fazer outro tema. Vou falar de outro tema que tem que ver com a experiência de meu país com respeito à regulação das drogas. Então, só para informar vocês, tenho os dados da última pesquisa de drogas, só para que vocês conheçam esse dado. Outro slide. A principal droga consumida no meu país é álcool. Eu acho que no Brasil também, tenho a ideia disso. Principal droga consumida. Depois tem o tabaco, psicofármacos, maconha e cocaína. Um dado interessante para mim, principalmente. Maconha é a quarta droga mais consumida no país. Não é a primeira, é a quarta. E é muito menos consumida que outras, como o álcool. Mas, outro slide. No ano 2009, o Uruguai inicia a discussão sobre a regulação do mercado de maconha. Eu tive a oportunidade de fazer parte de muitas palestras, de muitas conferências, e foi uma etapa muito fermental. Um dos principais resultados da lei da regulação de maconha foi que gerou uma discussão a nível de toda a população. No meu país, se falou de drogas como nunca antes em sua história. Então, foi uma etapa muito, muito fermentada. No ano 2013, a lei 19.172
tuvo a possibilidade de solucionar alguns problemas sanitários, sociais e jurídicos que tinham as políticas proibicionistas até esse momento. A Lei 19.172 regula o mercado do cannabis. E o Uruguai, outro slide, foi pioneiro na América Latina em política de redução de risco e mitigação de dano. Mas muito o que meu país conheceu sobre essas políticas tem que ver com vocês. Brasil tem muita experiência nas políticas de redução de riscos de dano. Eu admiro muito o trabalho de muitas pessoas brasileiras nesta temática. Mas também tivemos muita controvérsia que se gerou a nível país e a nível de todo o mundo. Uruguai foi chamado de pirata, não sei se lembra, por um organismo internacional, um embaixador da ONU, eu me lembro, falou que os uruguaios éramos piratas. Como se chama pirata? Como se diz pirata? Pirata. Pirata, okay. Pirata, sim. Obrigado. Então, outro aspecto importante foi a criação de dois institutos, o IRCA e o CCA, que são institutos governamentais que têm que ver com o controle de todos os aspectos das políticas de drogas. Uma lei que tem habilitações, provisões e recomendações também. Ok, adelantamos outro slide. Uma coisa interessante foi que no começo as pessoas tinham a ideia de que a lei ia gerar um monte de adictos. A ideia de que todos os jovens uruguaios iam estar drogados de maconha, iam a fazer todo tipo de desmanes, assassinatos, violações. Não? A ideia de... nesses tempos, você se lembra de The Walking Dead, a série The Walking Dead? A ideia das pessoas era muito similar. Com maconha, a maioria de adolescentes, de jovens, iam a caminhar por as calles como se fossem zumbis. Mas qual foi a realidade em meu país? Outro slide. Eu vou apresentar uma investigação de maio deste ano, muito interessante, sobre como foi a evolução em dois aspectos com o assunto da lei. Primeiro, sobre a aceitação ou não, ou concorda ou discorda com a lei. No ano 2012, 66% tinha não, isto está ao revés. Não são estes dados. Me desculpa. Eu tentei fazer uma tradução e fiz tudo ao revés. Eu vou falar como é. No ano 2012, os 66 ou 24% das pessoas estavam em acordo, concordavam com a lei. E 66% não estavam em acordo. Mas, no ano de 2022, essas porcentagens mudaram. Agora, o 48% está em acordo com a lei. E só 45% não estão em acordo. Então, as pessoas melhoraram sua visão, sua ideia sobre a lei. Mas, um outro slide, sobre se você já experimentou, vamos ver que a lei da maconha não mudou severamente os consumos. Não, se bem temos um pequeno aumento no consumo de maconha, não foi na dimensão que as pessoas pensavam. Não foi a ideia de que todos os jovens, todas as pessoas iam a consumir maconha. Esses tempos de discussão da lei foram muito especiais para mim, porque me permitiu acesso a autores, a livros, a ideias que eu não havia podido acessar até esse momento.
Então, para mim, meu livro, Soltar as Muletas, tem muito que ver com esses tempos fermentais. Próximo slide. Como falou Flávio, esse é meu livro, mais outro mais. Meu novo livro tem que ver com codependência, com adicção e outras drogas, Crônicas de um Amor Confuso. Ele é o nome, estamos tentando fazer uma publicação. Nestes outros livros, eu abordo o assunto das drogas, não desde o paradigma de vício, não desde o paradigma de possessão demoníaca ou de pecado, não desde a guerra contra as drogas e o paradigma do delito, e não desde o paradigma da doença. Eu me permito, e também baseado na minha experiência e minha formação gestáltica e psicologia humanista, pensar o assunto das drogas como se foram um síntoma. Então, um síntoma que faz que as pessoas usem drogas por alguma razão muito importante. Cambiamos o slide? Então, eu vou agora apresentar a continuação das experiências com ratos do começo. Então, no ano 1977, 4 cientistas, uma equipe canadiense, cambiamos, fiz uma continuação do experimento original. Então, vamos cambiando o slide. Também fizeram num laboratório a mesma experiência que nos experimentos com ratos. Ratas em jaulas, em gaiolas individuais, com acesso à droga. Então, eles viram que os ratos consumiam drogas. Cambiamos? Nessa observação, mais viram que os ratos também morriam. Mas uma variação desse experimento que hizo o Dr. Alexander foi, no outro laboratório, construíram uma gaiola muito grande, onde todos os ratos estavam todos juntos. E ele chamou de The Rat Park, o Parque dos Ratos. Onde os ratos tinham a possibilidade de interactuar entre eles. Eles podiam jogar juntos, podiam traçar, podiam ter relacionamento. Então, cambiamos. No laboratório, onde tinha os ratos em gaiolas individuais, o resultado foi o mesmo. Os ratos morriam consumindo drogas. Mas, no outro slide, mais a surpresa foi que em The Rat Park, no Parque dos Ratos, os ratos não consumiam drogas. Eles não tinham a vontade e a necessidade de usar drogas. Outro mais, eles preferiam se aparear, preferiam se jogar, preferiam estar juntos. E essa foi uma surpresa, de que não foi a droga a que fazia que os ratos morreram. Outra mais. Então, uma frase que eu gosto muito de Bruce Alexander é: não é a droga, é sua gaiola. Não é a droga o que gera uma adicção. Bruce Alexander também diz que os humanos só se tornam dependentes em drogas quando não conseguem encontrar algo melhor que viver e quando precisam desesperadamente preencher o vazio que ameaça destruí-los. Outra mais. Então, quando eu fiz uma pesquisa tentando encontrar um olhar humanista para trabalhar desde esse paradigma, eu me encontrei com Paolo Baiocchi.
em um livro de um mestre para os gestálticos, Cláudio Naranjo, seu livro Gestalt de Vanguardia, ele falou de problema original. Paolo Baiocchi fala de que um adicto não tem um problema. Principalmente tem dois. A adicção, o consumo de drogas gera problemas. Não há discussão sobre isso. Não, todo consumo de drogas tem consequências. Mas um adicto tem dois problemas, pelo menos. Então, podemos olhar a dependência como uma doença, mas também, outro slide, podemos ver a dependência como um síntoma. Mas um síntoma de quê? Se temos um árvore aí, principalmente no meu começo, eu trabalhava na copa do árvore. E aí, outro slide, que eu falava com os meus pacientes. Eu falava, outro slide, de sua adicção ao trabalho, codependência, as drogas, adicção à comida, álcool, sexo, vínculo. Eu falava de drogas. Todo o tempo falava de drogas. Você consumiu? Que droga consumiu? Está na abstinência? Não, você recaiu? Só eu me fiquei na copa da árvore. Mas, como um de meus pacientes me ensinou, os adictos não são só pessoas que usam drogas. Então, desde esta nova visão para mim, foi importante poder baixar as raízes. E que encontro quando eu deixo de falar de drogas com meus pacientes? Eu encontro muitos abusos sexuais. Muitos. Eu não tenho a ideia de estudos sérios sobre a temática, mas na minha experiência com meus pacientes, quando eu deixo de falar de drogas, aparece isso. Aparece muita raiva, muita raiva. Também você vai encontrar duelos não solucionados. Vai encontrar solidão. Falta de limites na sua infância, sua adolescência. Muito medo. Você vai encontrar culpa. Também vai encontrar fatores heredados, hereditários, mas não são a principal causa de adicção. E também vai encontrar muita violência. Então, outro slide, Cláudio Naranjo fala de que todas as dependências são compensações para o problema, e não o problema em si. As compensações se tornam compulsivas porque são o caminho mais rápido para que uma pessoa possa criar prazer. E o prazer não é um prazer hedonista. O prazer é o maior anestésico do mundo. E outra coisa que eu aprendi muito é que os adictos são pessoas que sofrem muito a solidão. Então, como fala João Garriga, drogas são amores seguros. Então, para finalizar e fazer um espaço para perguntas, continuar com a fala, eu gostaria deixar essa ideia de que meu caminho não foi um caminho fácil. Eu tive que desaprender muito das coisas que eu havia aprendido nos meus começos. E, principalmente, eu tive que devolver às pessoas a responsabilidade de sua vida. Porque a ideia, e agora no meu segundo livro eu falo muito das famílias em codependência, em coadicção, tem a ideia de que um adicto não é responsável de sua adicção. E também eu aprendi que é muito fácil falar de drogas. Eu, como terapeuta, eu posso falar muito sobre as drogas. Mas,
falar da pessoa, falar de um dor, falar de abuso, falar de solidão, é muito mais difícil. Olha, Flávio, Enio, eu gostaria de fazer um espaço para perguntas, alguma dúvida? Então, Herman, Deixamos ele aí para a final, sim? você está ouvindo bem? Eu tenho, sim, uma questão e uma pergunta, uma colocação e uma pergunta, né? Uma se refere à questão dos ratos, né? Dos ratos. Aqueles ratos do experimento são ratos confinados, não é isso? Ou seja, se a gente fala em termos de teoria de campo, esses ratos se inserem dentro de um contexto e aquilo que eles experimentam como animais, como organismos, se relaciona com esse contexto. O contexto não é uma coisa, vamos dizer assim, neutra. No Brasil, nós temos um problema muito sério, que é muito comentado, que se deve, em grande parte, à desigualdade social no país. Em particular, quem mora em São Paulo conhece as famosas cracolândias, que são multidões de moradores de rua e usuários de crack. E como nós sabemos, o crack, inclusive, provoca, de fato, uma forte dependência orgânica. Me recordando dos ratos das caixas, começou a dar um problema para mim, minha tela está tremendo, para vocês não, né? Não. Está bem aí? Está tudo Sim, bem, Flávio. tranquilo. Tá, aqui eu tive um problema, mas então eu posso continuar. Os ratos, esse pessoal da Cracolândia me lembra um pouco os ratos dentro da gaiola. Eles não têm acolhimento, não têm solidariedade, nem entre eles, porque há uma escassez violenta, né? Então, se você colocar vários ratos dentro de uma caixa sem alimento, disputando os restos das coisas, você tem um ambiente social muito ruim. E eles são permanentemente agredidos também, sofrem agressões policiais, outras coisas. Então, a questão que fica em mente é se o grande problema dessa multidão que vive nessas cracolândias não emerge, de fato, dentro de um campo ou de um contexto de vida extremamente desfavorável e que, se houvesse um outro contexto, isso talvez mudasse. Há muitos anos, Herman, eu trabalhei num programa do Unicef, que era um programa chamado Meninos de Rua, e foi criado por um padre, na época, né? Esse padre me contratou para trabalhar e tudo, né? com o Unicef, e ele que tinha uma visão dessa questão dos menores que ficavam na rua, e ele criou um ambiente onde esses jovens iam, eles tinham realmente cama, comida, que muita gente pensa que se você oferece isso para as pessoas, elas vão se tornar, vamos dizer assim, dependentes disso. Mas a verdade é que esse ambiente que esses jovens eram levados, alguns deles usuários de droga, né, oferecia um ambiente, vamos dizer assim, satisfatório do ponto de vista do ponto de vista humano, do ponto de vista de higiene, e eles participavam de uma oficina de construção de móveis e aprendiam uma profissão e a vender esses móveis, né? Também a fazer a comercialização dos móveis. E o programa foi um grande sucesso. A ideia de que eles ficassem dependentes disso, mas, na realidade, com o tempo, eles conseguiam sair da organização, conseguir empregos ou até obter, vamos dizer assim, ganhos com a profissão de fazer movelaria. Essa multidão que existe nas cracolândias, eles são dependentes do crack, talvez atualmente até por razões químicas e mereçam um tratamento, mas, por outro lado, também eles são como ratos dentro de uma gaiola, vivendo num campo extremamente desfavorável, e daí que não é possível você entender que ali mora um bando de
viciados e monstros, vamos dizer assim, que vão assaltar a sociedade, que vão invadir as casas, né? Que moram na sujeira porque gostam, porque são vagabundos, mas são pessoas que vivem dentro de um determinado contexto. Então, a criminalização das drogas, nesse caso, é também a criminalização das pessoas quando, se a gente refletir com muita clareza sobre o assunto, a nossa sociedade é desumana e criminosa. Bom, essa é uma questão que logo que eu vi a ideia dos ratos na caixa, eu imaginei, poxa, mas os ratos estão dentro de uma caixa e eles não têm saída, né? Então, o comportamento deles depende do contexto em que eles estão vivendo. Mas a outra questão que eu coloco, e aí talvez você pudesse desdobrar e explanar mais, seria o seguinte, porque você é psicoterapeuta e atende pessoas que são usuários de drogas. Como seria essa abordagem terapêutica e qual a contribuição da gestalterapia para essas pessoas? A abordagem, obviamente, não é uma abordagem que transforma essas pessoas em doentes a serem curados, vamos dizer assim, da doença, porque você não os vê como doentes, então você não trabalha num processo de mudança ou de cura, você provavelmente trabalha num processo de fortalecimento da capacidade de escolha, isso vindo para aquilo que é a nossa abordagem. Mas eu gostaria, se você pudesse, relatasse talvez algum caso, alguma coisa que desse uma visão de como você trabalha com essas pessoas. Bom, desculpa aí a delonga, mas vamos em frente. Tem também o Rafael Borges levantando a mão, mas eu gostaria primeiro de abrir espaço para você, depois vamos à fala do Rafael. Flávio, só uma questão de ordem. Eu posso parar de compartilhar, então, e colocar só vocês três na tela cheia? Isso, pode. Perfeito. Olha, Flávio, olha, muito interessante sua fala sobre a ideia de os ratos. Eu fiz acordo com o que você fala. Eu tenho conhecimento sobre as Cracolândias e sobre o trabalho das pessoas, que, como você trabalha em contexto muito favorável. Eu também trabalhei em várias oportunidades no meu país, em pessoas nessa situação, onde a ideia de muitas pessoas é que a droga é o que gera essa situação de vulnerabilidade e de abandono. A ideia de que as pessoas deixam toda a sua vida pelo consumo de drogas. Então, nesse assunto, eu tenho uma ideia diferente. Tornar-se um adicto até o limite de estar numa situação de muita precariedade e muita vulnerabilidade não é a pior situação que uma pessoa pode ter. Ser um adicto não é o final. A adicção não é a coisa mais ruim que uma pessoa pode suportar. Eu acho que a adicção é uma tábula de supervivência, muitas vezes. Que essas pessoas, por seu contexto, por sua vida, por sua história, chegaram nesse momento. E só, até hoje, só podem ter uma sobrevivência com as drogas. No meu país, na crise do 2002, 2003, uma crise que você também se lembra, aqui no meu país apareceu a pasta base, uma cocaína fumável, similar ao Paco, Argentina, e muitas pessoas disseram que as pessoas estavam na rua por seu consumo de Paco. E não, para mim não é assim. As pessoas usam Paco, usam pasta base, usam crack por a situação na que estão. Mas também o deterioro de consumo faz mais difícil ter uma vida
uma boa vida. Me desculpa, eu tenho dificuldade em encontrar as palavras, mas eu acho que a ideia é clara. A adicção não é o pior que uma pessoa pode ter. Também, para responder sua pergunta, é assim, Flávio, eu trabalho com a ideia de acompanhar as pessoas. E quando eu tenho meus cursos, eu tenho cursos de formação para pessoas que acompanham o processo, a ideia é fazer esse acompanhamento desde o maior respeito das escolhas da pessoa. E, para mim, a gestalterapia foi muito importante neste assunto, porque, para mim, é muito importante a ideia de autorregulação organísmica de Landner, a ideia de que todos hacemos o melhor que podemos com as coisas que temos à disposição, todos nós, não só os adictos, não? E que muitas vezes a adicção é um gesto de busca de equilíbrio, de homeostasis, a ideia de responsabilidade, o trabalho com as polaridades. Então, até hoje, eu sou coordenador de um centro de tratamento na cidade de Paysandú, no Uruguai, há mais de 14 anos. Então, eu tive a oportunidade de formar uma equipe desde esta abordagem. E nossos resultados são muito bons. Para as pessoas que vêm buscando nossa orientação e também para a equipe. Para mim, não é um dado menor que as pessoas que trabalham nisso tenham muita certeza, muita tranquilidade e uma aptitude e um vínculo realmente terapêutico com os adictos. A entrevista ou abordagem tem que ver com entrevistas individuais, temos grupo terapêutico, trabalhamos muito com os familiares e outros referentes afetivos de nossos pacientes, desde esta abordagem integral. Temos também um psiquiatra, um médico, mas para sintetizar e para tentar responder sua pergunta, Flávio, eu trabalho desde o maior respeito. E eu não digo às pessoas que deixem as drogas, nunca. Nunca. Porque eu não sei como seria a vida dessas pessoas sem drogas. Compreende? Rebeca disse que tem algumas perguntas, eu também já vi que tem algumas perguntas, mas antes de passar para as perguntas, eu gostaria de falar, Enio, você teria, antes da gente passar para as perguntas dos participantes, se você teria alguma colocação a fazer para o nosso convidado, Herman. Eu tenho, sim, e estou me recordando de muitas histórias, especialmente no começo da minha vida, que eu trabalhei muito com alcoólicos, né? Mas eu estou preferindo ouvir o Herman e ouvir o que as pessoas têm para perguntar. Vamos aproveitar essa oportunidade, né? É tão difícil a gente ter esse acesso claro ao Herman. Uma outra hora a gente conversa e troca histórias, Herman. Sim, eu estou agora olhando as perguntas, mas eu gostaria, Rebeca, se você tem alguma seleção de algumas perguntas, são muitas. Temos... Sim, temos várias perguntas. Sim, temos várias perguntas, muitos elogios também, professor, muita gente agradecendo a sua fala, como tem sido elucidativa, como tem agregado muito a nossa profissão. Muito obrigada. Também aproveito para deixar o agradecimento em nome do CRP daqui do DF. Então, a Deise fez uma pergunta muito interessante. Ela diz que ela trabalha muito com adolescentes e adolescentes que fazem uso de drogas, porém tem muita dificuldade com a família. Teria alguma forma
desse trabalho com o adolescente reverberar no trabalho com a família, como é que ela poderia trabalhar com a família nesse sentido? Lembrando que, pelo que eu entendi, ela é psicóloga clínica, né? Então, temos algumas diretrizes do trabalho clínico com pessoas de drogas. Você quer que eu faça mais algumas por hora e você responde de uma vez só? E aí a Daisy, ela também pergunta se o uso recreativo de drogas é necessariamente patológico. Então... Ok. Obrigado pelas perguntas. Quando eu trabalho com adolescentes, todo o tempo eu tento trabalhar também com sua família. Falar de adicção em uma adolescente é muito riscoso. Eu não falo de adicção com adolescentes. Muitas vezes a consulta da família tem que ver com consumos. Pode ser algum consumo de risco, principalmente com o álcool, ou primeiras experiências com drogas, que podem ter malas experiências. Mas é muito importante o trabalho com família. No meu segundo livro eu falo disso, principalmente como prevenção da adicção, porque não todo consumo de drogas é um consumo problemático, não todo consumo é uma patologia, mas a adicção não tem que ver com as drogas. Eu não falo de adicções, eu não uso o plural, porque a adicção é só uma. Uma que você pode ter em relacionamento com distintas substâncias e também com distintas condutas. A adicção é uma só, então o trabalho tem que ver com chegar à raiz e ver que padecimento, que sofrimento a pessoa tem e trabalhar terapeuticamente com isso. Rebeca, eu respondi alguma outra coisa? Perfeitamente. Muito obrigada pelas respostas, pelas elucidações. Mas tem outra pergunta interessante também. Acho que alguém comentou aqui como que existem algumas pessoas, eu acredito que aqui no Brasil, necessariamente não é regulamentado aqui no Brasil, pelo nosso Conselho Federal de Psicologia do Brasil, não é regulamentado a terapia assistida por psicodélicos. Eu não sei como são as legislações em outros países, no Uruguai e na Europa. Eu sei que existe um grupo na Universidade de Brasília que tem estudado isso, mas por hora nós não temos essa regulamentação. E aí, acredito que foi o Rafael que perguntou, como é que você vê essa promissora terapia de redução de danos a partir do uso de enteógenos, de psicodélicos como a psilocibina, a ayahuasca, que tem sido muito mais estudada, né, porque é uma substância que é legalizada aqui no Brasil. Como é que você vê esse projeto terapêutico? Olha, eu vejo como uma opção muito interessante, sempre e quando seja em manos de pessoas muito sérias, muito confiáveis. No meu país temos algumas interessantes experiências com enteógenos, mas também temos, como em muitas coisas, uso muito descuidado, muito riscoso dessas substâncias. Então, uma coisa interessante foi que, quando temos a discussão sobre a lei da regulação da maconha, começaram a surgir no meu país muitos produtos derivados da maconha. Azeite de cannabis, gotas, algumas medicação que, como não tinha uma regulação, eram muito artesanais e não tinham a certeza de que isso seja um produto confiável. O mesmo está sucedendo com as experiências com enteógenos,
quando você não tem uma regulação. Então, principalmente, e eu tenho experiência nesses assuntos, eu acho muito interessante, eu estou investigando muito, mas também acho que tem que ser com cuidado, porque o uso de enteógeno requer de um suporte terapêutico muito importante. Está em silêncio, Rebeca. Rebeca? Perdão. E aí surgiu mais uma pergunta. Você pode nos explicar como essas doses menores de enteógeno, que hoje existe nas políticas do CONANDA do Brasil, que é o órgão do governo federal que trata as políticas de drogas no Brasil, se chama CONANDA. Você pode explicar como a diminuição, que a gente chama aqui redução de danos, eu não sei como chama no seu país, mas aqui se chama redução de danos. Você pode nos elucidar um pouco como essa redução de danos ela é importante no tratamento, sobretudo psicológico, mas da saúde integral, a saúde como um todo, a saúde coletiva? Você poderia nos explicar? Bem, para mim é um enfoque muito importante e é um elemento fundamental em qualquer abordagem humanista do tratamento. Porque você está trabalhando com uma pessoa que não tem vontade ou não tem possibilidade de deixar seu consumo de droga até hoje. Então, você pode trabalhar na redução de riscos e danos, ou como algumas pessoas no meu país falam, eu vou tentar fazer uma tradução, ele fala de gestão de riscos e prazeres. Porque em toda a nossa vida, todos fazemos essa gestão. Todos temos condutas que podem ter alguma ideia ou algum resultado de dano, de risco, mas igual fazemos essa conduta porque nos dá prazer, satisfação, alguma coisa. Então, é uma abordagem fundamental. Eu acho que permite que as pessoas recuperem seus direitos, que podem ter um vínculo terapêutico mais allá de sua decisão de deixar ou não as drogas, e que também muitas pessoas mudam seu vínculo com as drogas sem deixar de consumir. E muitas vezes essa orientação é muito importante. Obrigada, professor. Outra pergunta que surgiu aqui no chat é sobre como a psicóloga e o psicólogo podem trabalhar, você falou da raiz, né, de não olhar a adição, mas olhar a pessoa como um todo, ou o que leva a pessoa a esse estado de adição. Surgiu uma pergunta de como a gente pode elaborar esse trabalho na clínica psicológica. Herman, sem som. Obrigado, Enio. Obrigado. Nossa experiência foi muito de ensaio e erro. Foi muito tendo a experiência de outras pessoas e com muita leitura e também com muito ensaio e erro. Nós temos agora um manual, um MIT, falamos de MIT, Manual de Itinerário Terapêutico, onde fomos escrevendo tudo o que para nós tinha que ver com um caminho terapêutico para nossos pacientes, com fases, com etapas, com avaliações e principalmente com muita formação de nossos recursos terapêuticos. Eu acho que dessa ideia, não falar de drogas é muito sencillo, mas para você poder falar e acompanhar a pessoas tem que ter uma formação técnica e também um trabalho sobre si mesmo muito importante. Não é qualquer que pode fazer isso. Muitas pessoas podem falar de drogas,
não muitas pessoas têm a capacidade de acompanhar nestes processos e muitas vezes tem que ter uma formação. Obrigado, professor. Posso fazer uma última pergunta pessoal? Há alguns anos, aqui em Brasília, no Distrito Federal, a gente andava por alguns dos bairros mais tradicionais, na Asa Norte, na Asa Sul, e víamos algumas publicidades, como, por exemplo, a maconha destrói seu cérebro, a maconha te deixa retardado, a maconha não te faz estudar. Era um programa feito pelo governo federal do Brasil, de uma forma a coagir as pessoas a não usarem drogas, né? Criando um certo artifício demonizador sobre as drogas, de perigo. Como é que você entende esse movimento do governo federal proibicionista dentro da saúde coletiva? Como é que você entende que isso interfere na saúde da população? Você considera essa propaganda saudável? Não, não. Mas o objetivo dessa propaganda não tem que ver com o assunto da saúde, tem que ver com um gesto político, com uma ideia muito frequente. Eu vou falar do meu país, eu não vou ter o atrevimento de falar do seu país. No meu país, temos esse tipo de campanhas. Até uns anos atrás, tínhamos a ideia de a droga mata, a droga destrói o cérebro, mas isso não tem nenhuma incidência real no consumo de drogas. Eu me lembro, eu não vou falar de Argentina, mas tem muitos exemplos também, onde a ideia de demonização da substância é só um gesto político. Não tem nenhum político que em campanha deixara de falar eu vou lutar contra a droga. Mas nenhum político fala que vai lutar contra o narcotráfico. A droga é uma coisa abstrata, é uma coisa muito fantasmática. Mas o narcotráfico, em muitos países, faz parte do governo. Em muitos países, o narcotráfico, que é um negócio muito milionário, só pode funcionar com a participação do governo. E muitos narcotraficantes são os principais aportantes às campanhas. Então, isso que você fala, Rebeca, é o que os Estados Unidos fez como assunto de luta contra as drogas, só drogas diga não, e não tem incidência real. Porque, principalmente os adolescentes, têm a vivência que a droga não mata. Porque eu tenho meu amigo que usa droga há muitos anos, ele não morreu. Então, é muito iatrogênico, porque faz que os adolescentes, principalmente, perdem a confiança na fala dos adultos. Então, eu acho que não tem não tem benefício. É mais um gesto político. Sim, obrigada. Desculpe, Rebeca, interromper um pouco, porque eu me recordei de uma coisa agora. Tá certo, Herman? Você falou dos traficantes, não é? Que também são organizações violentas, não são criminosos que simplesmente estão preocupados em vender droga e dinheiro, mas realmente são organizações violentas, não é? E, às vezes, criminosas no sentido de homicídios e outras coisas mais. Mas eu quero te falar de uma outra indústria, quero recordar, porque eu me recordei aqui, me lembrando de um psiquiatra norte-americano que trata do assunto, ele se refere a uma indústria bilionária, tá certo? Que é exatamente a mesma indústria que financia, vou citar literalmente, o DSM-5 e a American Psychiatric Association. Então, a patologização, de um modo geral, ela recebe um forte apoio de uma indústria
que é chamada indústria farmacêutica. Nós sabemos que esses são grandes narcotraficantes também. E o vício em benzodiazepínicos e outras coisas provoca muito mais mal do que a maconha, porque provocam realmente uma dependência química, né? Alguns psiquiatras hoje são muito cientes disso, ou talvez a maioria deles, e usam com grande prudência. Mas um fato é que nos últimos anos, se nós fizéssemos um gráfico, o consumo de certas drogas, tipo escitalopram, mas em particular os benzodiazepínicos, cresceu tanto que houve um momento que as farmácias não tinham suprimento para oferecer para os clientes. Então, quando a gente fala em droga, a gente lembra da maconha, né? Mas a gente muitas vezes não olha para a dependência de certas substâncias como essas aí. Os psicoterapeutas da nossa área, alguns, posso citar um aqui, Abel Guedes, não sei se você conhece, provavelmente conhece, um dos primeiros gestalterapeutas no Brasil. Ele disse: eu gosto muito de trabalhar com psiquiatras, mas com aqueles que sabem entrar com o medicamento e sair do medicamento, né? E falando de indústria bilionária, a indústria bilionária não tem nada a ver com sofrimento humano, ou, como alguns disseram aqui, com o uso da droga como lazer, ou o uso da droga como contingência social. Tá? Eles são simplesmente pessoas interessadas no dinheiro. Né? Eu me recordei disso, Herman. Tá? Eu vou falar de outra indústria que tem que ver com isso, que é a indústria da reabilitação de adictos, que é um negócio também muito milionário, onde as organizações que têm muita incidência em as políticas de drogas dos países geram centros de tratamento que não têm a ideia de reabilitar, sino que os adictos salgan, recaem e volvem a entrar. Porque, como falou empresário da indústria farmacêutica, paciente recuperado é um cliente perdido. Então, também podemos falar que um adicto reabilitado é um cliente perdido para essa indústria. E é muito interessante porque eles geram muito dinheiro e há muitas organizações que lucram com isso. Eu queria aproveitar e contar uma história que é muito interessante do começo da minha vida profissional. Eu trabalhava em um hospital psiquiátrico aqui em Pouso Alegre, Minas Gerais, um hospital de um tio meu, e a gente tinha como principal clientela os alcoólicos. Então, quando eu cheguei, eu comecei a trabalhar mais com eles, e havia pessoas com até 60 internações. Porque a pessoa se internava, saía, não conseguia emprego, a mulher reclamava, ele bebia, voltava para o hospital, onde tinha os amigos, entrava a pinga, por mais que se tivesse cuidado, tinha roupa lavada, tinha todas essas coisas. Nós decidimos, então, trabalhar especialmente com esses que com diversas internações, impedindo, dentro do possível, a internação e trabalhando com grupos operativos. Começamos e começou a ter um trabalho muito bonito, até que um deles foi no que seria hoje no Brasil o INSS, que é o Instituto de Seguridade Social, se queixar do hospital. E o INSS deu um ultimato ao hospital: se vocês começarem a impedir a internação, nós vamos cortar o convênio com o hospital quebraria. Voltamos a ter que internar. Esse foi um dos maiores fracassos da minha vida profissional, porque aí o grupo operativo começou a não ter mais espaço, né? E nesse sentido, Hermes, que você levanta, e uma grande preocupação que eu tenho, na época que eu estive no CRT de São Paulo, a gente fez algumas intervenções nesse sentido, é essa indústria da internação, como você diz, religiosa. No Brasil, há muitas instituições religiosas que vivem disso, algumas bem intencionadas, algumas mais intencionadas na repressão e no ganho financeiro, que não é pouco. Sim, no meu país também temos dessas organizações e sim, são muito
algumas com muito boas intenções e outras não. São só um comércio, uma indústria ou uma unidade produtiva em base a mão de obra pessoal quase escrava. Essa é a minha ideia. Isso, e a troca da droga pela repressão religiosa, e não pela revelação religiosa. Você está em silêncio, Flávio. Desculpe. Rebeca, as duas pessoas, Rafael Borges e Nilma, já podem fazer as perguntas ou ainda temos perguntas no chat? Ainda temos perguntas no chat, mas são poucas. Ok. Temos tempo. A Reusa Alves, ela pergunta se há dados sobre o alcance, sucesso da abordagem humanista na administração de drogas. E também existe uma pergunta que chegou de uma usuária nossa do Instagram. Ela pergunta sobre o uso da cannabis terapêutica, dos óleos de cannabis. Aqui, só para situar um pouco sobre as políticas públicas no Brasil, aqui no Brasil foi regulamentado, que é diferente de ser legalizado, foi regulamentado o uso terapêutico do óleo de cannabis, né, do extrato, de algum tipo de extrato da cannabis. E aqui em Brasília, por exemplo, nós temos 2 associações que fabricam e vendem a um preço muito mais barato para que pessoas que têm convulsões ou problemas psiquiátricos graves, eu digo isso por experiência própria, porque eu trabalhei por 2 anos na APAI, que é uma instituição que trabalha com deficiência, com transtornos, e na época, foi muito importante o uso desse óleo da cannabis como medida anticonvulsiva. Porém, apesar dessa regulamentação, nós ainda temos alguns entraves legais para vender a substância quando ela tem THC. E aí, a categoria pergunta para você como é que você vê essa invisibilidade e essa dificuldade na legislação para que se possa consumir uso terapêutico de algumas substâncias que, abre aspas, são consideradas como drogas. Claramente, falou o Enio. Não, é só dizer que o microfone estava fechado. Sim, mas claramente, como falou o Enio, tem que ver com a indústria farmacêutica. Agora, o uso de microdoses de fungos, o uso de outras substâncias enteógenas, vão ter uma muito difícil regulação, porque elas atentam contra a indústria. Então, a explicação, para mim, tem que ver com isso, porque é uma competência muito clara e muitas vezes de melhor qualidade que os medicamentos, outros medicamentos. Sobre o assunto dos dados, sobre a efetividade, é muito complexo. A fabricação de indicadores de êxitos dos tratamentos requer uma discussão muito profunda sobre o que é o assunto das drogas e adicção. Até hoje, um dos indicadores tem que ver com a abstinência, com o tempo de abstinência, certo? Mas a abstinência não é o mesmo que reabilitação. Eu tenho muita experiência em fazer dietas, sim, para emagrecer. Pode nos explicar o que é dietas? Dietas é o tratamento para baixar meu peso, para emagrecer. Dietas, ok. Isso. Mas eu tenho claro que uma dieta não é uma mudança em minha relação com a comida. Então, a mesma coisa para as drogas. A abstinência não é um cambio, uma mudança na minha relação com as drogas. Então,
para mim é muito difícil a medição, mas eu tento fazer isso, porque para mim os dados são importantes. E sobre a eficácia do trabalho humanista, da abordagem humanista no tratamento com pessoas que usam drogas. Sim, é a mesma coisa para mim. Nosso serviço, no ano 2018, temos uma encuesta de satisfação. Com o total de nossos pacientes, hicimos uma encuesta sobre como eles se sentiam com o nosso trabalho. Como o nosso trabalho tinha ou não um impacto real em sua vida, e foi para mim foi uma surpresa muito agradável. Os resultados foram muito bom, mas também para mim é importante como os terapeutas se sentem nesse trabalho. Muitas vezes as pessoas que querem um trabalho me diziam: é um trabalho muito frustrante, muito desgastante, você vai ficar muito chato com os pacientes adictos, mas eu me penso que tem que ver como você trabalha com os adictos, não como eu trabalho principalmente. Muito obrigada, professor. Mais uma pergunta que veio aqui no chat, antes que a gente abra o microfone para o Rafael. O que você acha da política dos 12 passos? Que existe aqui no Brasil uma instituição muito conhecida, é uma ONG, uma instituição não governamental que se chama Alcoólicos Anônimos. E eles têm um trabalho com 12 passos. Como é que você compreende esses 12 passos? Eu tenho muito respeito com muitas organizações. Eu acho que, para algumas pessoas, o trabalho com os 12 passos, eu conheci, eu tenho muita boa relação com alguns grupos de AA ou com Narcóticos Anônimos também. Mas eu me permito ter algumas diferenças com eles. Meu enfoque é diferente. Meu trabalho com minha equipe tem alguns pontos diferentes, mas eu acho que pode ser efetivo para algumas pessoas. Mas sempre deixa a pessoa em vínculo, e muitas vezes um vínculo de adicção com a organização. Então, para mim, tem uma diferença com isso. Sim, muito obrigada. Temos mais uma pergunta aqui no chat que acabou de... você tem algum artigo sobre drogas e Gestalt? Pois é o tema do TCC do Ivan Barros. Você tem algum artigo seu, professor? Sim, eu tenho artigos, eu tenho um livro, agora eu tenho 2, mas pode escrever-me a meu correio, eu posso facilitar algum artigo. Também eu tenho um artigo em 2 publicações de Brasil. Eu posso enviar os títulos sobre esses livros que têm artigos que eu escrevi. Mas eu não me lembro agora o título. Isso, Enio. Isso. Esse livro, Psicopatologia na Clínica Gestáltica, Expressões do Contato em Sofrimento, organizado pela Daniela Magalhães e pela Carla Machado Alegria, que saiu pela Juruá ano passado. Tem um artigo do Remo e tem o meu também. Com certeza, é isso, Enio. Obrigado. Rebeca, quando encerrarem as perguntas do chat, tem a Nilma com a mão levantada e o Rafael. Antes dessas perguntas serem feitas, aí eu vou desligar, porque nós estamos gravando, certo? Eu vou, então, encerrar a gravação quando vierem as perguntas onde os participantes podem, talvez, aparecer. Ok, Rebeca?
Então, me informa, por favor, para eu poder desligar a gravação nesse momento.